Conseguimos acertar, está começando mais um podcast Folcloreando com Dorotheu Fagundes e suas convidadas. Porque geralmente são convidados, ou uma convidada e um convidado. Hoje temos duas convidadas, felizmente duas prendas que vieram aqui contar de coisas maravilhosas para todos vocês, que realmente nos encantam, porque a movimentação regionalista gaúcha está aí de vento em popa, porque apesar dos pesares, do drama por qual passou o nosso estado e vai passando ainda, estamos aí numa terceira fase, digamos assim, mas recomeçam os grandes eventos, as grandes atividades culturais do Rio Grande do Sul, e o movimento tradicionalista gaúcho é o maior responsável por essa agitação cultural que todos os anos o Rio Grande ostenta, não só para as regiões tradicionalistas, mas para o estado, para o país e para o mundo, porque recebemos visitas turistas de diversos recantos deste planeta para curtirem os momentos de tradicionalismo aqui no Rio Grande do Sul. Sejam por rodeios, sejam nos festivais, sejam nos enartes, que são os festivais de danças, os encontros de danças, sejam nos bailes, nos fandangos, sejam em acampamentos, sejam em tertúlias. O importante é que a arte cultural do nosso povo está em atividade constante, que teve um período de início lá em 1947 e que não parou mais e que não vai parar, graças aos gaúchos e às gaúchas que se envolvem com esse propósito e estão aqui a nos dizer sobre esses momentos. E pelo nosso podcast, que tem o apoio cultural, o patrocínio, melhor dizendo, dos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir, vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. E da JA Multimarcas, aqui de Santa Cruz do Sul, que tu vai ali na 28 de setembro, número 1547, 28 de setembro 1547, está a JA Multimarcas. E aí tu troca de cavalo ali, vai lá, entrega o teu pingo usado e retira outro usado, mais novo. E sai bem a cavalo, tapeia o chapéu e deixa que chova. Bueno, vinhos Lanceiro Negro que tu pode pedir pelo WhatsApp, né? Ou pode pedir na internet, www.lanceironegro.com.br, e pedir para a tua festa, para o teu encontro, essa marca de vinho que valoriza a cultura do Rio Grande do Sul. Por isso, vinhos Lanceiro Negro. Vinho e espumante, maravilhoso. Além dos produtos da marca Cavaleiro Farroupilha, a faca Cavaleiro Farroupilha, para prenda e para peão, numerada e certificada, um balasto e contrabando. As churrasquitas, que são churrasqueiras portáteis inox, que assam até 1 kg de carne que assam até 5 kg de carne com 1 kg de carvão, é isso que eu queria dizer. E cabe em qualquer porta-malas. E a cachaça Cavaleiro Farroupilha Prata e Ouro, que o nosso prezado colega de apresentação, artista, dono do bolicho aqui, dono da nossa fábrica de cuia, Gaúcho Pachola, vai me trazer uma garrafa e colocar ali, aqui atrás das cuias aqui, para que a gente se lembre da cachaça Cavaleiro Farroupilha Prata e Ouro, especial de primeira, ao lado aqui da agenda, aqui pode ser um rótulo ali para o pessoal ver, olha aí, ó. Então, temos aí a Prata e Ouro da Cavaleiro Farroupilha, algo especial que vocês podem pedir por telefone, no WhatsApp, e receber em casa. Código de 051, número 995-565-556. Mas, antes de trazer as nossas convidadas para que contem as suas animações culturais, eu preciso lembrar de algumas datas importantes de acontecimentos socioculturais que está aí no livro Agenda Gaúcha, a agenda executiva mais cultural do Brasil, que traz a história dos 50 anos de nativismo no Rio Grande do Sul, por 14 festivais
pioneiros em atividade, desde 71 para cá. Pois é. E o livro Agenda Gaúcha tu também pode pedir, tem algumas ainda, pelo telefone, diretamente na editora, porque não tem mais no mercado. 51 995 565 556. Pediu, levou. Chega em casa. E aqui na Agenda Gaúcha diz o seguinte: dia 21 é dia da mídia, do intelectual, dia do mel, nacional do luto, internacional da música e universal olímpico. Dia 22 é dia do orquidófilo. Dia 23, dia do lavrador, do atleta olímpico, nacional do desporto e dia do choro. Não é de chorar, é do chorinho, né? Aquele ritmo brasileiro maravilhoso. Dia 24, dia das empresas gráficas, do caboclo e internacional do leite. Não do governador, né? Do leite, aquele que sai da vaca. Não do que está... Bom, já ia dizer nas tetas da vaca, não, tá louco. Dia 25, dia do quilo e do imigrante. Dia 26, dia internacional contra o uso de drogas e tráfico ilícito. Isso nós temos que cortar das nossas vidas. O vício, qualquer vício, nós temos que cortar, banir. E por isso tem esse dia aí, o dia 26 internacional contra o uso de drogas e tráfico ilícito. Dia 27, dia do artista lírico e nacional do diabético, do progresso e do vôlei. Portanto, agradecendo a Deus por poder falar e ser ouvido e visto, vamos conversar com as nossas convidadas, a começar pelo saludo a Marisa Roça e a Pietra Franco, que estão aqui a contar coisas muito importantes. Marisa, como que a Quinta Região está se movimentando no meio aí desse problema climático aí que afetou a todos nós, gaúchos e gaúchas de todas as querências? Boa noite, Dorotel. Sempre bom estar aqui conversando sobre cultura, sobre tradicionalismo. E a Quinta Região, integrante de todo um movimento, de todo um estado, ela não está correndo paralelo, né? Ela faz parte do universo gaúcho que foi totalmente afetado por essas enchentes. E os gaúchos, eles não pararam no mês de maio, eles suspenderam as atividades, né? Foi um momento muito difícil para as entidades tradicionalistas, para os tradicionalistas em si, né? Os dançarinos perderam seus espaços de ensaio, os individuais, e todas as atividades que envolvem o nosso folclore, a nossa tradição, elas não puderam ser realizadas. Mas estamos iniciando junho com o pé direito, e aqui dentro da região nós temos 2 grandes eventos nesse mês de junho, que mostra a força do movimento, a força do povo gaúcho e a coragem de recomeçar e de não se entregar para esse abalo que todos sofreram. Pois então tu já vai depois nos contar desses 2 grandes eventos no próximo bloco, mas antes eu quero que tu me contes um relato assim dos eventos que aconteceram, que vale a pena reforçar e agradecer, né, as pessoas que foram curtir, né? Quais que tu tens em mente aí para nos contar? Bom, maio nós não tivemos atividades. O próprio MTG solicitou que todas as atividades fossem canceladas, fossem né? canceladas. Mas abril teve algumas coisas. Abril ainda... Janeiro, fevereiro, março, abril teve muitos rodeios aqui na cidade. Sim, não, aí nós estávamos com o calendário a pleno, né? E um mês dentro do movimento, ele impacta muito as atividades das entidades, né? Isso Sim. vai nos fazer muita falta esse mês de maio sem essas atividades. Mas nós tivemos aí todas as atividades do calendário normalmente. Quais os de maio que vocês tiveram que suspender? Maio, nós... Todos os eventos? Todos os eventos. Até baile, nem dançar sem falar. Sim, mas o principal, que aí afetou as nossas prendas, né? Foi a Ciranda Cultural de Prendas, que deveria ter acontecido em Porto Alegre, à beira do Guaíba, e foi suspenso e transferido agora para julho. Esse foi o grande evento que impactou, né, o movimento em maio. Mas nós tivemos ali em março a FECARS, em Esteio, transcorreu normalmente, né? Em abril nós tivemos o entreveiro de peões em Entre Juiz, que também transcorreu normalmente. Foi um sucesso lá em Entre Juiz. Sim. E aí maio que suspendemos.
Mas agora estamos retomando a agenda de junho, ela vem normal e o evento principal do movimento de maio foi transferido para julho. Que beleza. Bueno, as coisas continuam, né? E a Pietra, que é a primeira prenda adulta da 5ª região tradicionalista, que é pela segunda vez que está aqui, agradeço a tua disponibilidade, Pietra, bem como a da Marisa, ela que é estudante de agroecologia, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Questão ecológica. E aí, Pietra, nos conta um pouco sobre agroecologia. Boa noite, Dorotel. Obrigada novamente pelo convite, um prazer estar aqui. A agroecologia eu conheci por acaso. Eu não sabia por onde seguir quando eu comecei na faculdade e surgiu esse curso. E eu comecei a fazer, né, para ver o que ia dar. Acabei me interessando bastante, conhecendo esse mundo agroecológico, que ele não é focado somente na agricultura orgânica sustentável, mas que engloba toda a relação que a gente tem com a sociedade, com o planeta em si. Então estou aprendendo um pouco mais sobre esse novo mundo e estou gostando bastante, e às vezes é pouco conhecido até pelas pessoas, mas que eu convido a quem quiser conhecer, que é um mundo bem interessante. E a função de primeira prenda de uma região te ocupa como, quando e em que sentido? A gente sempre está, desde pequena, sempre estive envolvida com CTG e sempre com um galardão de prenda, nunca, desde os meus primeiros Fosse passos, prenda mirim, prenda juvenil, prendinha, agora é a prenda adulta, prenda prendinha, mirim, que juvenil, bom, que adulta. bom, que maravilha. E sempre estive à frente, auxiliando, aprendendo. A gente sempre tem que estar dispostas a aprender uns com os outros, estar disposta a ajudar, auxiliar. Já trabalhei em cozinha, em limpar CTG. E como primeira prenda da região, isso também não fica de lado, né? A gente agora representando 13 municípios, a gente tem que estar dispostas a estar conversando com as outras entidades. Às vezes a gente não tem muito contato com elas, mas estar no cargo de primeira prenda nos oportuna isso, Claro, né? ajuda. Oportuniza isso. E é bem interessante, é um novo olhar dentro do movimento também. Beleza, coisa boa. O nosso podcast, vocês já sabem que tem que ter muita prosa, como estamos sendo aqui, tem que ter poesia e música. Eu vou cantar uma música para vocês, e que eu gosto muito. Está gravado no meu primeiro disco, chamado Longas Milongas, do Mário Barbara Dornelles, e que diz assim: nós que retornamos ao galpão, em Pachola, há 2 programas não estávamos aqui. Esse é o 66, o 64, foi feito da Secretaria de Cultura aqui da cidade, de Santa Cruz do Sul, e o 65 foi feito sábado passado, diretamente do evento rotariano que teve no Hotel Maestra, que de Restinga Seca, tem um hotel muito interessante lá, que se enquadra perfeitamente a nossa campanha de Conheça Teu Pago antes de visitar outra querência. Pois então, vá visitar lá em Restinga Seca, pertinho de Santa Maria, essa beleza de lugar que é o Recanto Maestro. Recanto Maestro, que é o hotel e a localidade que tem muita atividade cultural e turística que vale a pena. E aí nós estávamos lá com o Folclorino 65, com os governadores do Rotary. E hoje estamos aqui com as prendas do MTG. A coordenadora é a primeira prenda e, claro, sempre trazendo músicas que fazem a gente pensar. Cheguei à noite quieto e sob o teto do mesmo galpão sentei num canto afastado e muito afinado peguei o violão. Eu nada mais me pedia que alegria e vontade de cantar velhas rancheiras, mas só cantei a saudade. Milongas, longas, milongas, longas esperas, como as taperas tão alquebradas.
foi só o que eu pude cantar. Milongas longas, milongas longas, esperas como as taperas tão alquebradas. Foi só o que eu pude cantar. E foi aos poucos morrendo o fogo lento do chão, até as brasas dormiram depois que viram tal solidão. Eu nada mais me pedia que alegria e vontade de cantar velhas rancheiras, mas só cantei a saudade. Milongas, longas, milongas, longas esperas como as taperas tão alquebradas. Foi só o que eu pude cantar. Milongas longas, longas, longas esperas como as taperas tão alquebradas. Foi só o que eu pude. Foi só o que eu pude cantar. Depois desse tema lindíssimo de Mário Bárbara Dornelles, voltemos à prosa. Lembrando que o nosso podcast ele conta com o prestígio comercial dos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. E da JA Multimarcas de Santa Cruz do Sul. Tá precisando trocar de pingo, meu amigo? Vá na Multimarcas e sai lá de cavalo novo. É aqui na 28 de outubro, 1547. 12 anos de atividades. JA Multimarcas. Um balaço de contrabando porque o teu veículo vale uma barbaridade lá. Na troca. Geralmente as coisas a gente não vale nada quando vai vender, né? Não é verdade? Mas lá na JA Multimarcas, o teu veículo vale o que é justo e tu sai bem a cavalo. Então, entra no site aí da JA Multimarcas e saiba tudo, e entra no site dos vinhos Lanceiro Negro e também peça que receba em casa. Produtos da marca Cavaleiro Farroupilha, facas, as churrasquitas, que são as churrasqueiras que assam até 5 kg de carne com 1 kg de carvão, a cachaça Cavaleiro Farroupilha Prata e Ouro, e as nossas facas aí para peão e prenda, numerada e certificada para as tuas próximas gerações. Então, vamos fazer essas aquisições aí, livro Agenda Gaúcha, com a história dos festivais, e as cuias do Gaúcho Pachola, que é um estouro de boiada. Aquele que perdeu na enchente as cuias, agora já pode recuperar aqui, né? Que o Pachola está atendendo o bolicho aqui o dia inteiro. Hoje já recém saiu um aqui cheio de cuia, que perdeu na enchente. Então, vem aqui buscar na fábrica de cuia do Pachola, aqui na 28 de outubro, número 56. 28 de outubro, número 58. 58. Mas tu ia achar pelo cheiro, né, tia? O único galpão que tem aqui é o do Pachola. Então, é isso aí. Pelo telefone, código era 51, número 995-565-556. Tu adquire todos esses produtos aí, sem problema nenhum, e recebe em casa.
e, claro, valoriza o nosso produto, nosso PIB, a nossa produção, o nosso artesão, a nossa cultura, a nossa arte. Marisa Roça, coordenadora da 5ª Região Tradicionalista, que já nos deu um panorama aí importante sobre os acontecimentos interrompidos e outros que não foram em virtude das cheias, mas retoma subindo agora, acho que para essas bandas daqui, né, em direção à Encruzilhada do Sul. Nos conta o que está se preparando lá para as bandas da Encruzilhada, que não é chuva, graças a Deus. Esse final de semana nós estamos com uma expectativa muito positiva, porque é dada a largada para todas as etapas do Enarte. Certo. Nós teremos agora neste final de semana, lá no Rodeio de Encruzilhada, a etapa regional do Enarte e o 10º Rodeio Artístico da 5ª Região. Será um grande evento, 29 grupos de danças inscritos para participar então desta, que é a etapa aqui da região, né? De lá saem aqueles grupos e individuais que irão representar a região na interregional em Cacequi, em agosto. Ainda tem. Então, interessante, para vocês saberem por como o Enarte se desenvolve aqui em Santa Cruz, antes de vir milhares de pessoas para cá, e centenas de artistas, amadores, mas de alto nível, tem todo esse procedimento que as pessoas simplesmente desconhecem. Então, qual é o primeiro ato? As regiões se reúnem, convidam os CTGs num grande evento. Por exemplo, a tua região tem quantos centros de tradições? Nós temos hoje em atividade 60 entidades. 60 entidades. Isso. Todas essas entidades estarão com suas invernadas artísticas lá? Todas aquelas que têm a sua artística desenvolvida, porque certo. Nós sempre temos algumas que têm a característica campeira, sim. né? Então, normalmente se divide um pouco. Parte dessas 60 entidades, elas têm o foco na campeira, e outra parte tem o seu foco principal também na artística, né? São poucas as entidades que têm as duas vertentes bem atuantes. Bem atuantes, que e pena. esse final de semana, então, acontece a reunião, digamos assim, daquelas entidades tradicionalistas aqui da 5ª, que tem o seu foco principal na artística, estão levando para lá seus individuais. E aí seriam quantos? Nós estamos lá com muitos representantes aqui da 5ª Região. Nós temos em torno de 20 entidades representadas 20 lá. 20 entidades, que bom. Nós vamos voltar agora a falar o nome das entidades, vamos focar, vamos valorizar esse pessoal todo que é muito importante, porque a Pietra Franco, ela também tem um evento que está aí, que nem pirincho no arame, né? Louco para alçar voo, né? Cara, você lembra aquele ditado, Pachola, lá na tua terra, lá, Ibarama, se abalançando que nem pirincho no arame? Lá não chamam de pirincho, é rabo de palha, né? Ou é pirincho mesmo? É rabo de palha. É rabo de palha. Lá na fronteira são os pirinchos que eles se chamam. Então eles ficam no vento se balançando, é lindo de ver aquele. E quando um sujeito abusa ali da cachaça que farroupilha, fica que nem pirincho no arame, né? Se balanceando. Mas a Pietra então tem esse anúncio importante, vai nos falar assim mais profundamente a respeito do que irá acontecer agora, que deveria ter acontecido lá em maio, era isso? Ou não? Não. Nossa ciranda estadual vai ocorrer só em julho, mas a ciranda regional ocorre agora, final de semana que vem, no mês de junho, né? E é o momento da nossa despedida enquanto prendas regionais. Opa, vai pedir o chapéu, vai ser a hora que a primeira prenda do estado em breve, hein? Vamos fazer campanha aqui. Assim esperamos. Fazer campanha para Preto e para o Gaúcho Pachola, né? Chegado o nosso momento de despedida agora em junho. E já está com todos os preparativos prontos. Os últimos detalhes vão ser acertados. E o coração vai apertando, né? Sim, imagina. Foi um ano de
bastante conhecimento, aprendizado, muitas amizades, companheirismo, mas que vai chegar ao fim, nós entendemos isso, ciclos vão acabando, mas ainda fica um quentinho no coração de ter o nosso tudo cumprido, né? Cumprimos o que foi prometido, o que nós nos propormos a fazer. E o que tu tinha te comprometido? Vamos ver. Vamos fazer uma revisão aí. Primeira prenda vai entregar o trono, mas tem que contar. Eu prometi isso e fez acontecer. Por exemplo. Eu sempre quis ser mais atuante nas outras cidades, nos outros municípios. Já conhecia bastante pessoas, mas enquanto primeira prenda eu tive a oportunidade de ir mais vezes nessas entidades, de visitar essas outras cidades. Tive a oportunidade de palestrar em algumas, aqui na minha entidade, em Encruzilhada. E acho que isso foi o principal de tudo, né? Rever amigos, fazer novos amigos, conhecer pessoas de outras regiões também. A gente teve bastante oportunidade no Entreveiro de Peões, principalmente estadual. Sim. De conhecer outras pessoas que lutam pelo nosso mesmo sonho, lutam pelo nosso movimento. Que maravilha. E das tuas palestras, quais são os temas que tu tens mais abordado, que mais te agrada? Ou o pessoal pede para determinado tema, ou é tu que determina? Eles me pediram os temas. Aqui na minha entidade eu pude palestrar sobre a paz de Ponte Verde, que a gente fez um evento na Semana da Paz. Pude falar um pouco com eles sobre isso. E em Encruzilhada eu tive a oportunidade de falar sobre as mulheres no tradicionalismo, principalmente as mulheres da 5ª Região Tradicionalista. O papel da mulher, né? Muito interessante. Isso. A mulher está tomando conta, né, tia? Já tivesse conta disso aí ou não? Mas da Paz de Poncho Verde, vamos dar um pouquinho de informação para as pessoas que não sabem exatamente o que aconteceu naquele período lá, em 1845, na cidade de Dom Pedrito, hoje o município de Dom Pedrito. E tem um marco muito importante naquela região, aliás, um ponto turístico que vale a pena visitar. Porque aquela região do Poncho Verde são os campos mais finos da América do Sul, excelentes de produção bovina e de agropecuária, e tem esse fato histórico fantástico, que foi o encontro de liberais e imperialistas a se ajustarem com relação ao que se chamou de Paz do Poncho Verde, que deu fim à revolta, fim à guerra, quer dizer, a revolução que virou guerra. Primeiro, lá em 35 era uma revolução, mas depois em 36, quando se fundou e se criou a República Rio-Grandense, passou a ser então uma guerra, porque eram duas nações peleando, né? Então, quando é revolução, são conflitos políticos internos. Guerra é quando são dois povos que se degladeiam, né? No caso, então, foram a insurreição dos farroupilhas com o Império Brasileiro. Então era a República Rio-Grandense contra o Império do Brasil. Então virou guerra. E essa guerra ela teve fim, depois de ter se iniciado as encrencas lá em 35, portanto 10 anos depois, neste momento que a Pireta vai trazer para nós detalhes desse acontecimento. Depois de alguns acordos, né? Tivemos o Bento Gonçalves à frente da República Rio-Grandense por muitos anos, mas no momento da paz ele se afastou e quem assumiu foi o Davi Canabarro. E ele, junto com o Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, entraram então nesse acordo das tratativas de paz, que ficou conhecido o Tratado de Paz de Ponte Verde, e eles assinaram então essa paz que foi o fim da nossa Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Basicamente isso tu bem colocaste, o que aconteceu durante todo esse período, e que às vezes a gente deixa de estudar a nossa própria história para estudar a história de fora. Eu acho muito importante isso e que o movimento nos permite conhecer um pouco mais sobre a nossa história. Nós precisamos conhecer o que acontece lá fora, mas primeiro o que acontece aqui dentro. Exatamente. Porque só quem fica olhando para o exterior ou para o estrangeiro fica alienado das coisas do pago, né? Então aí fica fácil de ser manejado, né? Então são levados a estudar as coisas dos outros e não as nossas. E eu sempre gostei do trabalho do Paixão, do Lessa, do Nico e tantos outros tradicionalistas, e que
contribuíram fantasticamente a tudo isso que nós temos aqui, mas não conseguiram domar a nossa Secretaria de Cultura, de Educação, para que realmente, nos primeiros anos, as crianças pudessem estudar a nossa história, começar a entender, né, do que é ser gaúcho, né, por que estamos aqui, e entender da nossa história, gradativamente. Não? E que é lamentável, né? Então a gente viu aí várias personalidades apelharem nesse sentido, mas não conseguiram até hoje. Né? Nas escolas se estuda de tudo. Né? Agora estão ensinando sexo para as crianças na escola. Né? Quando a gente sabe que isso é uma coisa natural, que os instintos te levam a essas definições, e essas circunstâncias. Mas esquecem de contar o panorama social e político aqui da nossa região, que nos orgulha tanto, e que de repente vão aprender lá depois de adulto, e que poderiam estudar nos colégios. E vocês trabalham já com a gurizada isso lá dentro dos CTGs. Aqui em Santa Cruz nós temos o costume há muitos anos já, a própria Associação Tradicionalista de Santa Cruz fazia sempre a comemoração da Semana da Paz. E nos últimos anos não foi tendo, e a nossa entidade resolveu fazer alguns eventos nessa semana, porque às vezes a gente, principalmente o pessoal de fora que não conhece o movimento, acha que a gente sempre está comemorando a guerra do sarrafo, a revolução realmente. Sim. E a gente esquece de falar da paz. Então a gente tem a oportunidade na Semana da Paz de poder fazer esses eventos e mostrar para os próprios sócios das nossas entidades o que realmente foi a paz, o que ela significa. É muito enriquecedor, na verdade. Esse fato, quando começou a se alinhar a paz, e a conversa do Davi Canabarro com o Duque de Caxias, em determinado momento, ele dizia: tchê, vocês têm que terminar esse embate, e vocês não têm mais condições de seguir enfrentando o Império, senão, alto lá. Ele mostrou uma carta do argentino, né, que colocou à disposição da República Rio-Grandense dinheiro, homens, armas e cavalos para continuar, né, com a República Rio-Grandense. Então, e qual foi a resposta do Canabarro para Solano? Tu te lembra? Primeiro o castelhano que meteu o pé aqui dentro para se meter na nossa encrenca, com o sangue dele nós vamos assinar a nossa paz com os farroupilhas. Mas ele mostrou para o Caxias, olha aqui, está aqui, ó. Então nós não estamos parando de pelear porque não temos recursos. Temos recursos. Ocorre que nós acabamos pendendo para a questão do separatismo, porque foi, né, uma obrigação pela forma na qual o Império tratava essa pobre província do Império. E aí, enfim, acabou se fazendo essa grande encrenca por pessoas que viviam aqui, eram daqui, que se criaram aqui, que eram inclusive militares imperiais e que foram obrigados pelo desinteresse e pela forma desumana que eram tratados. O Império vinha aqui, se aboletava nas estâncias, comia, bebia de tudo, comia gado e milhares de pessoas em trânsito, e dava um papel para o estancieiro para cobrar depois, que nunca foi pago pelo Império. E depois não tínhamos pontes, não tínhamos escolas, não tínhamos nada. E ainda para melhorar a situação, ou para piorar a situação, resolveram lá, o Império resolve fazer graça com os castelhanos e dar uma taxa de imposto para os castelhanos mais baixo do que nós gaúchos pagávamos com o nosso charque. Quer dizer, é uma covardia, né? Então, foi por causa do charque que houve a Revolução. Não, o charque foi a gota d'água. Já vinha várias coisas de desgosto, enfim, mas passou. Em 10 anos se fez a Paz de Poncho Verde, e que foi a reconstituição do Rio Grande dentro do mapa do Brasil, e que estamos até hoje aí. E nos reconstruindo agora de outra encrenca, né? Mas eu te falei que este podcast tem muita prosa, tem música, e tem o quê? E que tal? Diz que para ser primeira prenda tem que saber dançar e dizer verso e cantar, né? E o Pachola foi o primeiro peão do Rio Grande, né?
Diz que ele sapateava muito, de raiva, mas sabia tocar e cantar e dizer verso uma barbaridade. Até hoje, toca e canta muito bem. Mas qual verso que tu diria para nós neste momento aqui? Tem um que é do Aparício Silva Rilo, Vamos ouvir. que é Romance de Rosa Plena. Vamos lá então. Pode falar bem forte. A rosa que foi de muitos, agora é rosa de um só. China de casa montada, na ruazinha arredada, onde umas cegas e ventos bailam vestidos de pó. Vozes lhe batem a porta e a chamam de rapariga. Rosa disfarça, não liga, cerra as cortinas e os olhos, se adentra dentro de si. Custou-lhe chegar ali, na sala 4x4, no quarto 4x3, no dar-se sem entregar-se a quem a toma em troca lhe paga as contas do mês. Não mais a gueixa sem marca, sempre pronta para mais um. Não mais mansa de arreio, mordendo o ferro do freio, sem refugar a nenhum. Não mais a noite indormida, vendendo carne e mentira por notas de 100.000 réis. Não mais o batom cereja, rindo na boca cansada, mordida cuspe cerveja no roxo dos cabarés. Disso ficou-lhe a lembrança, a cicatriz, a memória, os episódios da história escrita a tinta de vinhos na carne das meretrizes. Nunca esquece de onde veio quem chega e planta raízes. Semente ao vento, plantou-se quem for a terra de planta para a semente dos machos. Agora, só um a tem, quando vem e quando a quer. Só um se aninha em seus peitos para exercer o direito de dono de uma mulher. Mas a noite é de recuerdos, é de silêncios que gritam, de arremessos e uivos de cães danados no seio, e ele, seu dono, não veio. Não veio para tomá-la, feri-la de pluma e garras, rasgar-lhe o ventre onde canta todo um verão de cigarras. Mão de fogo nos lunares, dos seios de clara carne sobre os macios do lençol. Rosa, a de ontem, se achama nas chamas vivas que a tomam toda de sal e de sol. Entre gambaias de gelo, rosa em brasa se levanta da cama que emoldura como num quadro de santo. Arde-lhe a carne madura da noite propiciatória e rosa goza-se impura, tomada pela memória. Rosa de pétalas rubras, rosa plena, dela só. Obrigada. Que bonito, que bonito. E é o velho Rilo de Guerra, né? Que tem, né, uma força fantástica nos seus versos, na sua história, e que nos emociona bastante. Aparício Silva Rilo com uma vida literária intensa. Ele que nasceu lá em Guaíba e que foi registrado. Não, ele nasceu em Porto Alegre e foi registrado em Guaíba, é isso. Mas ele é guaibense e foi terminar seus dias em São Borja. Todo mundo pensa que ele é samborgense, mas ele era também, porque amava aquela terra. Mas era mais que guaibense e samborgense, gaúcho por excelência. Então tinha muita força literária, tinha muito fundamento e deixou uma escola de versos que vão ficar para todo o tempo e para todo sempre aqui
no Rio Grande para que nos galpões como este e nos galpões da qual a Prenda Pietra Franco iniciou e desenvolve seu trabalho e agora envereda para ser a primeira prenda do Estado, aprende e compreende todo esse processo tão bonito, tão lindo da nossa faceta regionalista gaúcha que o movimento tradicionalista gaúcho se ocupa para entregar às novas gerações. Marisa Roça, coordenadora, nos diz um pouco do papel da mulher nesse movimento. É tema da Pietra, mas a Pietra declamou tão bem, né, sobre a mulher que agora tu pode dissertar sobre isso. Sim, é o papel da mulher no tradicionalismo. Eu tenho ouvido muito, e tu repetiste aqui a expressão as mulheres estão tomando conta. Eu não concordo. Mas no bom sentido. Mas tem que explicar que é no bom sentido. Eu quero ser governado por uma mulher, não, desde que me sustente. Não estão tomando conta. As mulheres, elas estão num espaço que não era cedido a elas e que agora elas vêm ocupando naturalmente. Justo. E não se via mulher patroa da CTG, até pouco tempo. Não? Nem sei quem foi a primeira patroa do Rio Grande do Sul. Lembra quem foi a primeira patroa? Não saberia te dizer agora quem é a primeira patroa, na tua região, mas nós temos algumas histórias, né, de algumas que enfrentaram algumas dificuldades, como é natural, né? Sempre que é uma novidade, uma nova experiência. Olha só se não tenho razão, Pachola, queridos telespectadores, ouvintes. Patroa do CTG, tem uns montes por aí. Coordenadora de todos os CTGs em região, tem uma aqui conosco. E a presidente estadual do MTG é uma mulher lá do Alegrete. Então, as mulheres estão ou não estão tomando conta? Mas é um trabalho que impede igualdade, né? É uma grande parceria que se faz quando se assume um cargo assim e se vai conquistando esse trabalho. E que bom que nós temos prendas como a Pietra, nossa prenda adulta que representa todas as jovens tradicionalistas. E estamos aí agora indo para Porto Alegre e vamos trazer esse título para Santa Cruz do Sul, com certeza, para o Rincão da Alegria, com certeza, para a Quinta Região. E dos centros de tradições que estão sob teu comando, quais que estarão lá, se tu lembras alguns, no sábado? No sábado agora, Isso. na Regional do Enarde? Sim. Bom, para não deixar algum de fora, vamos falar das invernadas dos grupos de dança. Nós temos a Força A sendo representado hoje pelo Candeeiro da Amizade. Da onde? De Veracruz. Veracruz, Candeeiro, certo. Né? Uhum. E depois na Força B nós temos 6 entidades que estão então representando a Quinta Região. Tá. Nós temos de Rio Pardo, Estância de Rio Pardo. Uhum. Nós temos de Encruzilhada, o Sinuelo da Liberdade. Uhum. Nós temos de Cachoeira do Sul, Lanceiros do Sul. Sim. De Santa Cruz do Sul, Tropeiros da Amizade. E Sim. lá de Candelária vem o Sinuelo da Liberdade. 6 grupos na Força B, mostrando a força dos grupos de dança da Quinta Região. Certo. E quando dividiu assim, tem a Força A, Força B, Força C também? Não. Foi a Força B que foi criada, né? Uhum. Para permitir um espaço para que as entidades pudessem apresentar seu trabalho, porque a Força A estava tomando um tamanho tão grande que já não cabia mais dentro do ginásio do poliesportivo. Então foi criada essa Força B, que é muito disputada, muito procurada, e que ela está em pé de igualdade em qualidade, né, de apresentação com a Força A. Que maravilha. E eu vi aqui então são 7 municípios que estarão agora representados lá em Encruzilhada. Santa Cruz do Sul, Cachoeira, Encruzilhada, Candelária, Rio Pardo e Veracruz. E desses 7 municípios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, desculpe, 6 municípios. Serão quantas invernadas artísticas inscritas? Nós temos 29 invernadas. 29. E dessas 29, quantas vão ser apartadas para vir para cá?
Para o Enarte final. Para o Enarte. Aliás, desculpe, não, porque depois tem o segundo Enarte, né? Antes tem esse aqui. Para a fase interregional. Interregional, pois é, começamos a falar então do Enarte regional, agora tem o interregional. Então esse pessoal vai para o interregional. Vai para o interregional. Que vai ser aonde? Vai ser em Cacequi. Quando? Isso é 13 e 4 de agosto. Em agosto, em Cacequi. Em Cacequi. Uhum. Né? Hoje, a Força A e a Força B, elas colocam 10 grupos de dança na final. Então, nós estamos levando hoje somente 6. Mas é um crescimento e é respeitado isso dentro das entidades, porque, como eu sempre venho dizendo, é um esforço muito grande para manter, e eu sempre admiro e exalto o trabalho feito por dançarinos, pelos instrutores e principalmente pelas patronagens dessas entidades, né? Sim. Que não é fácil colocar uma invernada tanto na Força A quanto na Força B. E paralelo a isso, nós também temos as entidades que estão levando seus grupos de dança mirim, juvenil, xiru, e uma grande satisfação para nós, né, enquanto promotores deste evento, que é a Regional do Enarte. As nossas entidades estão levando 7 grupos de invernadas infantil. Isso mostra a força dos grupos de dança, a força do movimento. Incrível. Serão 7 e nesta categoria não há disputa. Todos eles são premiados, né, para que eles se sintam valorizados neste momento. Que bonito, que maravilha. Isso é fantástico, né? Eu vejo as crianças aí lindas, alegres, né, participando, orgulhosas, né? As prendinhas, orgulhosas. Prendinhas e peões, como é bonito isso. Por isso que eu convido a todos vocês que não conhecem, né? Vão um dia num centro de tradições, vão um dia num evento tradicionalista, para vocês sentirem, verem de perto aquilo que nós estamos dizendo aqui, porque às vezes parece que o que se fala aqui nesse sentido não se compreende por aí, porque as pessoas não foram lá ver. No momento que enxergar, vão traduzir com bastante fidelidade aquilo que a gente está levando a todos vocês nessas informações desse Enarte regional, como se desenvolve. Então vai ter agora o interregional, e desses interregionais é que vem para a final aqui, lá em dezembro. Lá que se toma conhecimento quem vem pisar no tablado sagrado e nos palcos aqui, 11 modalidades que acontece aqui, né? Certo. É um grande evento que todo mundo que participa do movimento tradicionalista, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, sonha ou vir para participar. Pois é, isso que eu queria te para perguntar. Sentar nas arquibancadas. Eu tenho 2 perguntas para te fazer a respeito disso aí. Primeiro, quantas modalidades de danças cada invernada apresenta para poder se classificar? São 3 danças somente. E quantas danças tem que eles têm que saber? 24 danças. As 24 têm que saber. Eles vão ser sorteados uma dessas, é isso? São sorteadas. Isso que eu acho fantástico. Então eles aprendem as 24 danças e vai lá para a peneira. 15 minutos antes. Tira, 15 minutos para saber agora vou dançar tal, né? Eles não sabem qual é que vão dançar. E aí vai, é muito legal. É muito legal isso. Eu vejo as pessoas nervosas ali, qual será, porque tomara que seja aquela, porque nós somos melhor nessa, então, né? Aquela tá mais ou menos, e no fim tudo dá certo, né? Bom, certo. Então já sabemos, são 22 danças, é isso? 24 danças, ok. 2 dúzias de danças, que eles têm que dançar 3 dessas 24. E quando ele dança essas 3, os outros que serão sorteados, essas 3 vai estar dentro também? Volta. Pode ser de novo? Pode ser de novo. Pode dar repeteco. Uma informação que eu sempre considero importante para o público em geral, que não tem muito conhecimento, para entender não tem a vivência do que é um Enarte, né? E do que é o palco A e o palco B. O grande campeão, ele é aquele que apresenta o melhor resultado final na composição da apresentação das 3 danças. Nós, público, nós escolhemos o campeão pela dança de entrada e pela dança de saída, mas não é ali que se escolhe o campeão. É naquele intervalo de tempo entre a entrada e a saída, aquelas 3 danças ali que sacramentam o campeão. E a segunda pergunta que eu queria te fazer
era o seguinte: no Brasil, nós sabemos que todos os estados da federação têm CTGs. E esses CTGs, eles vêm e fazem as suas eliminatórias para poder participar desse encontro ou não? Não. É só do Rio Grande do Sul? É só do Rio Grande do Sul. Mas tem uma justificativa para isto. Por quê? Porque eles ainda não estão num nível de competição para disputar com os grupos do Rio Grande do Sul. Sim, então, entendo. o Enarte, ele é especificamente do MTGRS. E existe o Enarte de Santa Catarina, do Paraná e dos outros estados ou não? Ainda não existe? Não, ainda não existe. Existem grandes festivais lá, grandes rodeios artísticos e grande no sentido exato da palavra. Né? Com uma estrutura muito grande, tem o da CBTG, que é a Confederação, mas a Enarte, nos moldes aqui de Santa Cruz, ele fica restrito aos grupos que pertencem ao âmbito do Rio Grande do Sul. Já aconteceu de que alguns grupos de outros estados, de outras federações tradicionalistas, venham para uma apresentação, para uma participação artística especificamente, sem avaliação. Entendi. Vem aqui se exibir para mostrar o desenvolvimento deles lá. Isso é legal, uma integração então. Coisa boa. Eu vou cantar para vocês uma música do Lupicínio Rodrigues que fala de felicidade. E a felicidade tem que se explorar mais. Ela tem que estar dentro da gente. E o Lupe lá há tempos criou esta obra e nós vamos emprestar a vocês. Eu quero lembrar o nosso produtor que nós estamos hoje com um horário diferente. Nós temos o término vai ser 8h05, porque nós recomeçamos às 8h05 até talvez 8h10, um pouco depois. Então, ele está me fazendo sinal lá, 5 minutos, não, é 9 ou 10 ainda nós temos aqui. Por isso eu vou fazer essa música aqui, e para que realmente lembrar e homenagear esse grande gaúcho que foi Lupicínio Rodrigues. Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá detrás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá detrás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. A minha casa fica lá detrás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora.
Ô seu mestre chula que chulia bem, dá uma paradinha para mim também. Seu mestre chula que chuliador, dá uma paradinha para o tocador. Que bela escolha, tratado de paz, felicidade, um bom momento, uma boa escolha. Tu viu só? Que Hoje. bonito. Com a chula, né, que é uma das danças que estará e está em todos os Enartes, entre o elenco de 24 obras, né, que bate o coração de todos que dançam e dos que assistem esse espetáculo maravilhoso que é esse encontro, que começa a crescer a partir desse momento. E sempre é em junho que tem esses encontros, ou não foi em maio porque teve os problemas das águas? As regionais, elas acontecem de acordo com as agendas Das próprias regiões. Das próprias regiões. Então, isso é um pouco variável. Nós temos mantido a data de junho, né, Certo. para fazer a regional. Este ano ela teria acontecido em maio, Sim. no último final de semana de maio. Agora, este ano, então, por conta das situações que assolaram aí das chuvas, nós transferimos. Num primeiro momento havia a preocupação se haveria possibilidade dos grupos, né, participarem, mas nessa expectativa de que tudo caminha para o melhor, será possível então acontecer lá em Encruzilhada. Te prepara para nós dizer daqui a pouquinho o que vai acontecer, os dias, horas, onde, né, vai acontecer esse Enarte regional, porque a palavra está contigo para as despedidas, dizer alguma coisa, deixar alguma mensagem que te interesse. Primeira prenda regional, saindo para um voo maior em nível estadual. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Queria deixar uma mensagem para os concorrentes que vão estar participando semana que vem da nossa ciranda em Entreveiro Regional. Eu espero que todos façam uma ciranda em Entreveiro com muita tranquilidade, com calma, que tenham fé naquilo que vocês prepararam, porque o que tiver para ser será, e eu acredito que todos estejam bem preparados para mostrar o que eles prepararam, e espero que eles vivam esse momento 100%, assim, que estejam dispostos a curtir esse momento, que é um momento único, né? Todo concurso, mesmo que a gente vá concorrer novamente, é um momento único. Então eu espero que eles estejam tranquilos e tenham fé naquilo que eles prepararam para si mesmos. Obrigado, Pietra, por este momento aqui contigo. Segunda vez. Tu já recebeu o livro Agenda Gaúcha, né? Sim, Tá sim. folheando lá. Vai receber a Agenda Gaúcha 2025, depois que sair, com a história da... Não vou contar. Não vou contar. Vocês não sabem como é que estão preparando para 2025 o livro Agenda Gaúcha, que vai ser lançado na Semana Farroupilha. Mas, coordenadora Marisa, qual é a hora, aonde que vai acontecer esse evento ali em Encruzilhada do Sul? Dia, hora e local. Encruzilhada do Sul, na próxima sexta, no próximo sábado, Sábado. dia 22. Depois de amanhã. Depois de amanhã já estamos subindo a Encruzilhada, levando bastante pala, né? Porque Vai Encruzilhada tá frio. sempre é frio. Inicia 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã inicia. 9 horas da manhã, sábado, né? Junto ao ginásio esportivo lá de Encruzilhada, com a modalidade de declamação. Começa as declamações. Começam as declamações. Depois das declamações vem... Nós temos 2 palcos em paralelo. sim. Declamações, dança de salão. Entendi. Nós temos também o solista vocal, sempre masculino e feminino. Bárbaro. Então, todas as modalidades individuais, que chegam a 80 participantes, eles acontecem no sábado. Muito bem. E aí as danças, a que horas começam? Domingo é então o dia das danças. Muito bem. Aí é no palco principal. Aí né? é só dança, é um domingo Aí de é dança. Domingo de dança. Que coisa boa. Então tá aí o convite para subirem para a Encruzilhada do Sul e curtir esse baita programa aí, que realmente vale a pena. E para me despedir, eu trago a vocês o nosso editorial que eu escrevi sobre o terceiro ato da tragédia ou da trágica enchente no Rio Grande do Sul. Nós que somos de Uruguaiana e de
todas as cidades banhadas pelo velho, extenso e caudaloso rio Uruguai, de tantas histórias de navegação, pescarias, acampamentos, que inspirou diversas poesias, músicas, quadros e retratos, fomos acostumados com as cheias do nosso rio amigo, que anualmente, geralmente no inverno, sai da caixa invadindo barrancas, várzeas e seus moradores. Lembro bem, desde a infância, que o rio não perdoava, vinha de mansinho, às vezes com pouca água e às vezes com muita vontade de lavar toda a cidade. Mas a Coxilha de Santana não deixava. Essa coxilha foi o lugar onde foi plantada nossa cidade uruguaiana, fruto de um acampamento de refugiados, vejam só, de uma enchente na Santana Velha na década de 1840, em plena Revolução Farroupilha. Lá foram assentados pelo general Farroupilha Antônio Souza Neto, na Coxilha Santana Velha, aliás, a Coxilha de Santana, até que em maio de 1846 ganhou o título municipal, tendo como fundador o mineiro Domingos José de Almeida, então ministro da Fazenda da República Rio-Grandense, nascendo aí a uruguaiana que conhecemos de hoje. E nessa dança, o folclórico rio que une Brasil e Argentina anualmente mostra sua força, fazendo seus estragos, mas não se tem notícias de algo tão tenebroso como foram as enchentes de 1941 e a de agora, na região da capital do estado. Tragédia que classifico em 3 atos. Primeiro, em virtude das chuvas da última semana de abril, as águas, subindo ininterruptamente, romperam barragens, avolumaram os rios, tomando conta de várias cidades gaúchas, e toda essa água desce rumo ao estuário do Guaíba, que recebe fluxo dos rios Taquari, Jacuí, Caí, Gravataí e Sinos, inundando a região metropolitana de Porto Alegre, fazendo milhões de flagelados que foram obrigados a abandonarem seus lares. Segundo ato, milhões de outras pessoas, livres das águas, albergaram os milhões de desabrigados por no mínimo 40 dias, demonstrando alto grau de solidariedade, junto de outros milhões de brasileiros e estrangeiros que estenderam ajuda humanitária de todos os gêneros e artigos para os abatidos pelas águas. Ato 3. A volta para casa, agora, pelos flagelados, momento mais triste, pois esses recém puderam ver de perto o medonho estrago, seus ranchos e suas coisas destruídas, sua história lavada e levada pelas águas, como para nunca mais voltarem, restando-lhes a lama, o mau cheiro, o drama da falta de tudo. E tão triste como a destruição no meio de toda essa crise foi o surgimento de pessoas mais podres do que o churume, dispostas a roubar os restos das casas, de comerciantes aumentando seus produtos, oportunizando-se da tragédia, do desespero e da possibilidade de faltar abastecimento, que felizmente, mesmo com estradas interrompidas, em nenhum lugar, nenhuma cidade teve restrição de abastecimento, de políticos assenhorando-se compulsoriamente dos donativos para fazerem campanhas e privilegiar a sua gentalha, da grande mídia fazer populismo, demagogia, utilizando o material público que deveriam estar ao dispor de salvamento de pessoas em apuros, sendo usados para realizar reportagens nojentas em falsa solicitude. Mas, enfim, tão alegre como estar vivo, porque também fui vítima, nossa casa e sede comercial ficaram submersos lá em Eldorado do Sul, fui testemunhar o quanto os gaúchos se amam
e o quanto o Brasil ama o Rio Grande do Sul. Esse é o grande legado desse momento triste para o qual passa o Rio Grande, mas essa alegria nós não vamos perder, do amor de um pelos outros e de todos por todos, e ainda mais a forma na qual o Brasil se comportou, mostrando efetivamente que ama o Rio Grande do Sul. Para pensar, concluo dizendo: essa corrente de fé, consciência, coragem e união popular é a que vai salvar o Brasil da corrupção vigente, muito mais destruidora que qualquer enchente. Até a quinta-feira que vem, se o patrão lá de riba assim nos permitir. Graças.